Conversa Bem Viver. Nesse momento, super perto das eleições que estão se avizinhando agora para outubro, é um momento mais do que fundamental para a gente combater as fake news. Sabe aquela história de voto evangélico, o voto evangélico unificado? Pois é, minha gente, fique sabendo que não existe isso, sim, é fake news. E para provar, para botar uma pá de cal em cima dessa teoria, a OPEL, que é o Observatório Político Eleitoral, e a Frente de Evangélicos, lançou uma pesquisa que monitorou 80 grupos de 13 capitais do país, mais de 250 crentes participaram desse levantamento e realmente desmistificou essa ideia de que existe um voto uníssono, como se tudo caminhasse numa única direção. Para entender melhor esses dados e abordar melhor esse tema, quem conversa bem ver é uma das responsáveis por essa pesquisa, Nilza Valéria Zacarias, ela que é coordenadora executiva da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Nilza, que prazer falar contigo. Obrigado pela disponibilidade. Muito obrigada, Lucas. É uma alegria estar com vocês e podermos conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, porque a gente passou aí a considerar evangélicos como se fosse um único bloco, como um player fundamental dentro do processo político eleitoral brasileiro, né? E a pesquisa realizada, ela confirma para a gente que isso não pode ser, de fato, usado como uma verdade absoluta. Então, é muito importante a gente ter esse espaço para conversar sobre isso. Maravilha. Vamos começar falando um pouquinho desses dados e eu já queria trazer alguns números aqui só para dar uma mínima noção para quem está nos acompanhando. Por exemplo, o apoio à vacina, que tanto se dizia que os evangélicos eram anti-vacina, nada disso. 80% dá apoio às vacinas. Outro Sim, dado e se importante. vacinam. E se vacinam. Mais importante ainda do que dar apoio à vacina é se vacinar. Mas agora sim, o dado mais importante: de cada 10 participantes dos grupos focais, apenas um se enquadra no perfil típico de extrema-direita, que difunde fake news. Ou seja, mais do que saber se eles são bolsonaristas, se eles votam em Bolsonaro, se eles votam em Lula, essa pesquisa já mostra que não existe uma caixinha para a gente colocar. Claro, é importante a gente lembrar que em 2018 e 2022, a eleição, os votos que foram destinados à família Bolsonaro tiveram sim um peso importante do público evangélico, mas eu acho que essa pesquisa está mostrando que esse cenário está mudando e também que ele nunca foi consolidado, né, Nilza? Eu acho que foi bom você retomar a intenção de voto ali em 2022, Lula e Bolsonaro. Os dados das intenções de voto, e eu gosto muito de destacar que a intenção de voto não é o voto, porque o cara pode manifestar uma intenção e ela não se concretizar na urna, a gente sabe disso. Mas houve ali 6 em cada 10, 6 evangélicos manifestavam a intenção de votar em Bolsonaro, e a gente sempre olhou para esse dado com muita tristeza, é óbvio, né? Mas a gente esquecia dos 4 que não queriam votar em Bolsonaro. Acho que é muito importante a gente olhar também o dado lá em 22, na perspectiva dos 4, o que já é uma quebra nessa hegemonia de voto. Não era um voto que a totalidade da comunidade evangélica dava para o Bolsonaro. Então, 4 resistiram em 22. Então, em cada 10, 4 resistiram. Essa história da vacina que você mencionou, ela para a gente foi muito emblemática, porque nós também ouvíamos o tempo todo dessa inclinação dos evangélicos em relação à vacina. E quando a gente faz a pesquisa, a gente descobre que a média aí dos que são contrários à vacina, ela não é muito diferente da média da sociedade brasileira, né, do movimento anti-vacina. Inclusive, o que mais chamou a atenção quando a gente observava os grupos é que muitos que se diziam contrários à vacina também se vacinaram. Então, metade dos que se manifestaram contrários à vacina se vacinaram. Olha que curioso, né? E tão importante quanto o dado foi a gente entender o que fez essas pessoas serem contrárias, e pesquisa por grupo focal possibilita isso, perguntar por que elas tinham aquela convicção em relação à vacina fazer mal, porque isso qualifica muito para a gente a forma que a gente pode dialogar.
Então, a gente viu recorrente em todos os grupos que a maior ressalva quanto à vacina era o fato do pouco tempo, especificamente a vacina de Covid, o pouco tempo em que ela foi produzida, né? Então, esse é um dado que a gente sabe que ele pode ser rebatido com informação qualificada, que essas vacinas não foram produzidas em pouco tempo. Já haviam linhas de estudos sobre essas vacinas. Não, e isso é importante tu trazer isso, que a gente está falando, essa pesquisa realmente ela tratou dessas novas vacinas de Covid, gripe, dengue, que independentemente do segmento que a pessoa é, se ela é religiosa ou não, se ela é de esquerda ou de direita, muitas pessoas ficaram desconfiadas. Eu tenho amigos muito próximos que eu debato ideias super profundas sobre diversas questões que estavam com um certo receio de tomar a vacina da Covid, porque isso foi algo construído em meses. Então é claro que esse medo acontece e é muito importante trazer essa pesquisa que mesmo com todo esse contexto, o público evangélico não foi esse realmente que encampou essa luta contra a vacina. Então são dados que às vezes parecem periféricos, mas na verdade eles estão na São no... centrais. É, Exato, são centrais, estão na então, no... Pode e você falar. falou uma palavra que é muito importante. Você falou a palavra medo, né? E eu acho que o nosso desafio é que a extrema-direita, ou esse campo não civilizatório, ele captura o medo das pessoas, né? Então, a gente tem que ter as ferramentas e as informações para mostrar que a ciência supera o medo, que a informação supera o medo, e, no nosso caso, como evangélicos que somos, que o amor supera o medo. Então, Exato. né, a gente tem esse compromisso de mostrar que o medo é algo a ser superado e ele não pode ser determinante na vida de ninguém, muito menos na vida de um país. Nízia, deixa até, eu até, já estamos aqui na metade da entrevista e não falei algo importante, que essa pesquisa foi construída junto com o Josué Medeiros, ele é cientista político, professor da UFRJ, ele é coordenador desse observatório. Pelo que eu estou entendendo, vocês fizeram diversas questões, várias perguntas para essas mais de 250 pessoas, mas não perguntaram diretamente a intenção de voto, até por conta disso que tu trouxe, que a intenção diz uma Então, coisa e votar é outra, né? É, mas tem um detalhe muito curioso nas pesquisas por grupos focais. A gente tem zelado de fazer com que as pesquisas sejam representativas da- do nosso universo. Então, pesquisas com evangélicos, a gente tem ali 6-4, no geral, 5, 6 eleitores de Bolsonaro, 4, 5 eleitores do Lula. A gente tem uma média de 10 pessoas por grupo. Então, a gente vai usando essa representatividade, a mesma coisa entre homens e mulheres, a questão racial, que é para permitir a gente ter uma radiografia o mais perto da sociedade brasileira. Certo. Bom, Nilza, daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais sobre esses dados, mas deixa eu também trazer uma outra pesquisa, essa já relativa à Quest, que é outro instituto de pesquisa, e eles divulgaram dados recentes agora, esses últimos dias, sobre intenção de voto e também sobre a aprovação do governo Lula. E aí eu queria trazer especificamente sobre o público evangélico. Olha só que interessante. Em abril, tinha aprovação e desaprovação, são os dois critérios. Em relação aos evangélicos, 28% aprovava o governo Lula em abril de 2026 e 68% desaprovava. Então, muito mais desaprovação que aprovação. Agora, em agosto, passado esses meses, esses 4 meses, olha só como caiu. 38% aprovam e 57% desaprovam. Então, a gente teve uma aproximação, digamos, de 20 pontos percentuais. Subiu 25. 10% a aprovação e diminuiu 10% a desaprovação. Enfim, não quero também ficar unificando, que a ideia dessa entrevista não é colocar todo mundo numa caixinha, pelo contrário, mas tu teria teorias para trazer para a gente de o que está acontecendo nesse movimento de apoio ao governo Lula em relação ao segmento evangélico da sociedade? Vamos lá. Eu acho que a resposta está no que a gente começou a falar desde o início. Esse voto, ele não, ele não tá ele não é estático, ele se modifica, né? Eu acho que essa é a melhor palavra. Ele se modifica. Isso tem a ver que a pessoa que manifestou a intenção de voto em Bolsonaro em 22, ela tem outras percepções baseadas na realidade que ela está vivendo agora. Então, esse voto vai se transformando.
o que é normal, né? A gente celebra essa transformação quando a gente vai mensurando, vai percebendo o impacto disso na vida cotidiana das pessoas, as pessoas vão avaliando. Houve também, eu acho que alguns elementos foram muito chaves. A gente lidou com uma polarização da igreja de forma muito pesada, né? Extrema, uma politização muito dura, fazendo com que muitas igrejas se fragmentassem, lideranças e pessoas tomassem lado, e isso também cansa, porque isso é contraditório com a própria mensagem é, é, da reforma, com a mensagem protestante. Então, há um cansaço também disso. Então, as pessoas estão se desarmando, né? É um movimento que talvez demore um pouquinho mais de tempo, mas ele já acontece. A gente tem visto, inclusive, lideranças aí que pastores que se classificaram como bolsonaristas. Eu não sei se eu posso citar o nome, mas se eu puder, eu vou dar o exemplo aí do deputado que é pastor Otônio de Paula, que muda sua posição, né? Então, ele diz, reconhecendo que não tinha que ter ido tão a fundo do outro lado. E ele é um cara midiático, mas como ele, a gente tem um monte de não midiáticos que também estão fazendo o mesmo movimento. Estão repensando suas posições, porque alguns fatos não podem ser negados. Então, as políticas públicas são fatos que não podem ser negados. Considerando que os evangélicos são pobres e periféricos, são também dependentes dessas políticas públicas. As políticas públicas beneficiam sua vida. Isso. Então, eu acho que esse movimento ele está acontecendo, ele continuará acontecendo, e eu consideraria também todo o trabalho desenvolvido por organizações baseadas em fé, como a própria Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, mas não unicamente, que vem o tempo todo fazendo a defesa de um Brasil para todo mundo, um Brasil que contemple o bem-estar para todas as pessoas. Então, é um combinado. Eu acredito que é um combinado que faz com que esses índices apresentem essa mobilidade e cresçam a favor do campo democrático e de um país melhor para todo mundo. É o que a gente espera, É o que independentemente a do gente que espera. a pessoa acredita, o jeito que ela lida com a sua fé, que a pessoa acredite na democracia e que a gente precisa saber uma boa maneira de conviver. As Isso. diferenças são inerentes à sociedade, a gente só tem que É saber. engraçado. Lucas, você falando isso, a gente faz a defesa da democracia e outro dia eu soube de um grupo para ver como é que essa polarização é algo tão complicado da gente entender às vezes, né? Eu soube de um grupo que está fazendo uma campanha pró-democracia, mas eles chegaram à conclusão de que eles não vão usar a palavra democracia, porque a palavra democracia afastaria algumas pessoas, porque é como se essa palavra fosse uma exclusividade da esquerda. Isso para a gente ver a que ponto a gente chegou. Né? Quando qualquer pessoa sensata tem que entender a democracia como um valor, né, de uma república e não como um marcador ideológico. Então, eu achei muito engraçado uma campanha de defesa da democracia que não usa a palavra da democracia enfim, é, mas revela isso, que o nosso compromisso, o compromisso de todos nós é com a democracia. É, E o cara acredita no que ele quiser ou não acredita. é. Que é o valor da democracia, inclusive. É um direito que a democracia concede a todo mundo. São as incoerências, as, né, ironias dos tempos atuais, mas o importante é que a gente consiga se comunicar e achar esses pontos em comum. As palavras, elas às vezes se esvaziam muito rapidamente, então também não é bom se apegar demais às palavras, mas sim aos símbolos que a gente precisa que permaneçam. Agora, retomando um pouquinho ao início ainda da entrevista e ajudando a corromper essas caixinhas que não ajudam em nada. Eu queria te ouvir um pouquinho, tu que atua tão no trabalho de base, ouvindo tantos evangélicos, se o preconceito ele também atinge essa população, no sentido de
no sentido de, por exemplo, chega para esse público evangélico esse mito, essa fake news de que os evangélicos são um voto unificado, que eles atuam em massa. Isso também incomoda, essa mensagem também afeta e também desmotiva, às vezes, a pessoa a se filiar a uma determinada corrente política, porque diz, nossa, esse pessoal da esquerda está dizendo que eu ando de boiada, por que que eu vou entrar se eles propagam a comunicação, mas comigo eles não se comunicam? Isso também tem atingido a população? A sua pergunta foi certeira, tem atingido, e a gente tem trabalhado muito para conter o que eu vou chamar de ressentimento, que é um ressentimento legítimo. Você imagina as pessoas sistematicamente ouvirem que elas só fazem o que o pastor manda, como se elas não fossem sujeitos autônomos e donos da própria história. Imagina uma pessoa pobre, negra, e vale a gente dizer que os negros brasileiros, durante todo o processo de escravização, ouviram em que lugar eles deviam ficar, né? E aí a gente não está no processo de escravização, mas a esquerda, parte da esquerda, ou parte da esquerda, não vou tratar todo mundo, mas parte do campo progressista diz que evangélico é aquele que só faz o que o pastor manda. E evangélico é burro porque dá dinheiro para pastor. E aí eu vou te dizer, a maior parte dos pastores brasileiros, eles precisam ter uma outra função para garantir o sustento de suas famílias. A média salarial de um pastor no Brasil é em torno de R$ 3.500, né? A gente vai ter, de novo, meia dúzia que ganham muito e que se criou um rótulo de que pastor é ladrão, sendo que a maioria dos pastores são pastores pobres e vivem em comunidades empobrecidas. E esse tópico que você levanta, eu tive numa plenária aqui no Rio de Janeiro há 2 semanas, há alguns dias, e fiz uma fala muito nessa linha, né, de que é um equívoco se tratar o todo por uma parte que não tem compromisso com a civilidade. No final, me surpreendeu positivamente o quanto muitas pessoas me procuraram. Eu não tinha ideia que naquela plenária haviam tantos evangélicos. E eles me relataram é, o quanto eles se sentem tristes ou perseguidos ou desmerecidos por serem evangélicos. Então, isso é um fato. E essa construção de evangélico como inimigo, essa construção ela tem atrapalhado diálogos e processos formativos, porque eu não quero conversar com quem me desmerece. Isso é fato. Eu preciso ser respeitada para que essa conversa e esse debate de ideias se dê em igualdade. Se eu já chego me julgando superior ao outro, eu não vou ter um diálogo profundo enfim. Então, é necessário, sobretudo, que parte do nosso campo compreenda e respeite a opção que as pessoas estão fazendo pela fé evangélica. Ninguém está indo obrigado para lá. Pelo amor de Deus, né? Vamos, o nível zero de comunicação não violenta é saber respeitar a opinião do colega e não desmerecer Exatamente. e achar que as decisões são tomadas por uma outra força do que não o seu próprio direito de ir e vir, né? Esse é o básico para a gente conseguir estabelecer a comunicação. Exatamente. Nilza, o tempo basicamente acabou, mas eu acho que cabe uma última pergunta, que é mais uma curiosidade que a gente quer ouvir de ti, que a gente já viu uma reportagem recente mostrando que a senhora seria a guru, entre aspas, que está articulando, principalmente na comunicação com a Janja, a atual primeira-dama, para uma aproximação do governo Lula com os evangélicos. Até que ponto isso é verdade? Qual tem sido a tua atuação com o presidente Lula? Realmente há uma proximidade, há uma intenção? Como que tá? Vamos lá. Eu conheci a Janja como militante na campanha de 22. Depois, quando o presidente Lula assume, eu me reencontro com ela no prêmio Bertolucci, no dia 8 de março de 2023,
no Senado Federal, que eu ganhei o prêmio, ela também, a ministra Carmen Lúcia ganhou o prêmio, e ali nós fizemos uma conversa, a minha fala sempre em torno dos evangélicos, eu ganhei o prêmio por conta dessa minha atuação, pelo que a gente vem fazendo aí já há muitos anos nessa caminhada em defesa da democracia. E a gente teve uma conversa muito ótima. A gente chegou no dia seguinte, a gente se reencontrou e continuou o diálogo. E quando foi em 2025, houve a oportunidade de fazermos encontros com mulheres. Então, a gente se agarrou aí na oportunidade que teve com ela, com a disposição da primeira-dama, com todo o respeito que ela estava demonstrando ali. Nós realizamos 7 encontros pelo país, dela com mulheres evangélicas. Eram encontros de escuta, de troca sobre políticas públicas. Esses encontros eles foram importantíssimos, eu acho que para os dois lados, né? Para que essas mulheres evangélicas se sentissem ouvidas e para que ela conhecesse mais do nosso campo. Então, foram belíssimos encontros de brasileiras se conhecendo, né? A brasileira que é a mulher do presidente, as brasileiras que compõem o campo evangélico. Então, foram lindos encontros nessa perspectiva. Além disso, eu sou parte do Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico da Presidência da República, o Conselhão. Não que isso me garanta proximidade, mas eu estou ali, né, num espaço que debate política, né? Então, eu acho que essa troca aí tem sido uma troca, e tem sido uma troca muito positiva. A gente conseguiu com isso, o presidente não tinha ainda feito uma mensagem específica para o campo evangélico brasileiro, né? Teve a carta durante a campanha, que já foi um envolvimento ali, né, do nosso grupo para que houvesse a carta compromisso do então candidato Lula em 2022. E agora a gente tem, na medida do possível, ajudado a dizer exatamente isso, que não existe um bloco, que os evangélicos, que ninguém é só evangélico. Evangélico é a parte da identidade de uma pessoa. Ele é trabalhador, ele é empreendedor, ele é professor, ele é o que ele quiser ser. E a manifestar a expressão de fé dele é uma parte que o constitui. Então, é isso aí, a gente tem uma troca, e essa troca tem sido muito importante, fundamental, e que, de alguma forma, essa troca bate nesses números que você mencionou de Sim. aprovação e desaprovação do presidente. Eu acho que a gente pode dizer que, de alguma forma, não sou eu, mas o nosso movimento tem, de fato, contribuído com isso. Respeitem Nilza Valéria Zacarias, que ela está trabalhando. Os números estão aí para provar tudo que ela vem mobilizando. Deve sair mais uma carta compromisso nesse tom, como aconteceu em 2022, Nilza? Olha, em 2022 a gente entendeu ali no segundo turno que ela era necessária. Eu não sei se vai sair, né? Não sei, mas se for necessário, eu espero que o presidente entenda isso e faça. Se for necessário, né? A gente não sabe, né? Eu não tenho essas informações. Naquele momento foi necessário. E a gente sabe o impacto daquela carta, e a gente sabe quantos votos a gente conseguiu arrancar do outro lado por conta daquela carta compromisso. Nilza Valéria Zacarias, coordenadora executiva da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que nos ajudou a trazer essa pesquisa super importante, que conversou com 8 grupos de evangélicos espalhados por todo o país. 13 capitais brasileiras contemplaram essa pesquisa super recente, que aconteceu agora no começo de julho, final de abril, início de julho. Todo esse período, todo esse mapeamento foi feito para desmistificar essa ideia do voto evangélico unificado, algo super importante para esse período eleitoral, para a vida como um todo, mas em contexto de eleição fica urgente. Nisa, que prazer falar contigo. Eu tenho certeza que já já a gente volta. Muito obrigado pela disponibilidade. Parabéns por esse Obrigada. trabalho. Eu agradeço muito. Um grande abraço a todos os ouvintes. Conversa Bem Viver.